Vanderlei Luxemburgo anuncia o Vasco que joga amanhã contra o Flamengo em Brasília, sem fazer nenhum mistério. Você vai ouvir nesse vídeo a entrevista coletiva que ele concedeu antes da partida e ele fala abertamente que não há favorito para um jogo desse tamanho. Informações do jogo, informações da briga entre Vasco e CBF, a volta de Breno, a boa regularidade da defesa cruzmaltina, assunto grana, assunto Rossi, boletim completo para você que espera toda noite essas notícias do nosso Vasco. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Vanderlei Luxemburgo definiu o Vasco, não fez mistério. Lucas Mineiro no meio, Thiago Reis na frente e Marquinho pelo lado esquerdo. O Vasco vai a campo enfrentar o Flamengo amanhã às 19 horas no estádio Mané Garrincha, com Fernando Miguel, Cáceres na lateral esquerda, Oswaldo Henriquez, o Boca Negra de zagueiro central, Leandro Castan de quarto zagueiro e Henrique na lateral esquerda, Richard, Raul e Lucas Mineiro no meio, na frente Pikachu, Thiago Reis e Marquinho. Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva hoje, logo após o treinamento que foi fechado para a imprensa no estádio Mané Garrincha, local do jogo. Vanderlei falou de muitos assuntos e a gente vai tomar um bom tempo desse vídeo ouvindo o nosso craque. Ele sim, que sabe muito bem como o Vasco pode vencer o Flamengo. Começamos a entrevista perguntando a Vanderlei Luxemburgo das mudanças, daquilo que ele fez em relação a novos valores e até que ponto se isso pode mudar o Vasco para esse clássico contra o Flamengo, Luxemburgo. Se eu te explicar muito, o pessoal do Flamengo vai estar muito atento na explicação que eu vou te dar. Então eu prefiro não explicar. Prefiro deixar os caras jogarem. Mas por que a escolha deles? Mas é que eu estou te dizendo, se eu explicar muito, eu vou dar ao Flamengo por que eu fiz. Então eu não quero dar ao Flamengo o porquê que eu fiz e por que eu os escolhi. Entendeu? Desculpa. Vanderlei, qual é o impacto dessas mudanças no seu time? O time tá, vocês viram o time ontem, né? Nós treinamos, o time está escalado. Então, se você ver, a estrutura da equipe se mantém. Claro que a gente tem a análise do Flamengo, das coisas que o Flamengo faz, também das coisas vulneráveis que o Flamengo tem. E, acima de tudo, é um clássico muito pesado, um clássico forte. É um clássico que não tem favorito, nunca teve favorito. É um clássico de anos e anos de uma disputa muito acirrada. Eu lembro que quando eu era juniores, nos juniores já era uma briga muito acirrada, continua sendo até hoje. Então essa coisa de ter favorito, não tem, a capacidade de superação ela é acima de tudo o fator mais importante que tem num clássico desse. Não adianta a técnica, a tática, se você não tiver capacidade de superação e não se entregar no jogo. Então acho que o caminho é por aí. Vanderlei, você conta ainda com Thales para esse jogo de amanhã? Cara, eu treinei o time sem ele. Agora é o processo da diretoria que vai ver o que vai acontecer. Aí só posso te responder amanhã. Aí não tem como te responder isso hoje. No novo Mané Garrincha, Vanderlei, foram 5 jogos entre Vasco e Flamengo com 4 empates e 1 vitória do Flamengo. Há um equilíbrio, isso prova que, independente da posição da tabela, é um jogo equilibrado? De tabela e de uma equipe está melhor e a outra está, vamos dizer, uma equipe mais falada e a outra menos falada, de ambos os lados. Quando entra em campo, isso aí fica esquecido. Não entra em campo isso aí fica do lado de fora. Como eu te falei, foram 4 empates, né? Teve uma derrota do Flamengo. Será que agora com você no comando é a hora de o Vasco conseguir essa primeira vitória no clássico aqui no Mané? Tomara que aconteça, mas é um jogo muito difícil de você falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? A gente vai trabalhar forte buscando a vitória, isso aí você não tem a dúvida. A gente vai buscar a vitória, como o Flamengo vai querer buscar a vitória. Nesse jogo não dá para você deixar de buscar uma vitória. Por si só você já quer buscar a vitória, né? A motivação já se dá em ser um Flamengo e Vasco. Tem muita gente falando que esse jogo é um jogo importante. Você acha que é só pelo clássico? Esse jogo define alguma coisa no Campeonato Brasileiro, Luxemburgo? Mas que não define nada. A competição continua, ainda tem o primeiro turno para terminar e tem todo o segundo turno para terminar. Se nós colocarmos a importância maior de que ser o próprio clássico, o que vai determinar, não está correto. Acho que ele não determina nada para frente. Determina no momento. É um clássico estadual,
de muita rivalidade e que no momento determina o ganhar ou perder, a gozação, aquela coisa, mas o campeonato continua, tanto para o Flamengo como para o Vasco da Gama. E os jogadores do Vasco? Jogador hoje em dia entende o que é um clássico desse porte, Vanderlei? Os jogadores não se preocupam mais em ler, saber da história de futebol, não. Aí o cara vem de um estado para o outro e não sabe qual é a rivalidade que tem daquele estado ali, né? Você vai lá para Recife, você vai saber qual é a rivalidade que tem Santa Cruz, Sport e Náutico. Lá é uma rivalidade ferrenha. Aí você vai para outros lugares, é a mesma coisa. E o pessoal vem... Como é que é Flamengo e Vasco? Como é que funciona isso aí? Né? Vanderlei, nos últimos 12 jogos entre Vasco e Flamengo foram 2 vitórias apenas do Vasco. Tá na hora de quebrar esse tabu, de conseguir essa vitória, principalmente depois que o Vasco conseguiu quebrar um tabu também, de vencer fora de casa, como foi domingo passado contra o Goiás? Já está determinado. Agora daqui para frente não. Eu quero São Januário, que é minha casa, onde o adversário tem que me visitar, não vai tomar minha cerveja de graça, vai entrar abrir minha geladeira e pegar minha cerveja. Então é outra história, entendeu? Agora não dá para eu ficar discutindo uma coisa que já está determinada e que não vai mudar. Thiago Reis está em casa, está do lado da família e joga. É a grande chance desse menino, Vanderlei? Todo atleta tem a sua oportunidade, todos. O pessoal fica falando muito assim, fulano, beltrano, ciclano. O treinador fez isso, fez aquilo. O treinador faz aquilo que ele vê, que ele analisa no dia a dia dos atletas, o adversário. Mas todos os atletas têm a sua oportunidade. Cabe a ele, não a mim, dizer, estou pronto. Eu não tenho que dizer que está pronto, eu não tenho que falar nada para ele. Ele tem que dizer para mim e para o torcedor do Vasco que está pronto. É bem por aí, não é eu que tenho que dizer, né? A gente tá sentindo que você não tá muito feliz, assim, de jogar em Brasília, não pelo torcedor, mas pelo estádio. Você queria jogar em São Januário, é isso, Vanderlei? Para mim, eu queria jogar em São Januário, né? É importante, né? Nossa casa, mesmo Maracanã também, né? Mesmo jogando no Maracanã, né? Sempre teve esse clássico no Maracanã. Eu joguei, acho que com 171 mil pessoas no Maracanã. Público pagante, ou 140, ou 150. Sempre joguei com o Maracanã sempre muito lotado. É um clássico de muita tradição, né? Tá jogando aqui, é o que eu digo sempre assim, né? O pessoal fica um pouco zangado comigo, que eu falo um pouco de verdade, né? Quando você joga fora do seu estado, né? E do seu reduto, do seu campo, né? Você está sempre em visita, mesmo sendo um mandante do campo. O jogo é meu, mas se eu for jogar em Manaus, o jogo é meu, tô neutro. Eu digo que esse torcedor não é aquele que vai a São Januário e que abraça a equipe, que vai junto com a equipe, que incentiva a equipe, que no erro está incentivando a equipe, como tem sido Vasco. Eu digo que esse torcedor é sempre daquele da Coca-Cola e sanduíche. Ele leva a família todinha para um passeio de domingo. Vem aqui, vê um passeio, se diverte, tá com a família, viu os jogadores dele, bateu palma, foi embora para casa e acabou. Entendeu? Não tem nada a ver, não tô dizendo, ofendendo o torcedor, mas é uma torcida diferente. Vanderlei, como é que faz para não pensar nesse rótulo de que o Flamengo é forte, de que é melhor, de que realmente o Vasco não tem ganhado do Flamengo ultimamente? Como é que faz para trabalhar o seu grupo numa semana pensando nesse assunto? Pensar que pode ganhar. O Vasco não pode ganhar do Flamengo? Mas pede. O Vasco pode ganhar do Flamengo? Estou te perguntando. Pode? Pode. Então se pode, eu não tenho que pensar nisso. Eu posso ganhar do Flamengo. Vasco é Vasco. Pode ganhar do Flamengo. Então não tenho que pensar nisso. Eu tenho que jogar e praticar que eu posso ganhar. Se eu pensar nisso, será que vai ficar a vida toda sem ganhar do Flamengo? Não, pensar que pode ganhar. E o Vasco já ganhou do Flamengo muitas vezes. Então acho que o cara não tem, quando eu falo, não é te ofendendo não, pelo amor de Deus. Só a resposta, eu não tenho que pensar nisso, eu tenho que praticar o jogo e ganhar do Flamengo, que isso pode acontecer. Isso é viável. A situação de Thales Magno chegou ao extremo. O Vasco não conseguiu a liberação do atleta, como era mais ou menos sabido. O tribunal da CBF, o STJD, é claro, não daria ganho de causa ao Vasco para conseguir uma liminar e dar condição de jogo. Hoje, o diretor de base da CBF, Branco, disse que não abriria mão do jogador. Na verdade, o Vasco fez o trâmite todo certo. O Vasco fez um ofício na última sexta-feira, pediu a liberação para um jogo, ele jogaria com a seleção no dia 15, ficaria segunda, terça, quarta com a seleção, jogaria na quinta-feira e seria liberado na sexta, dia de folga da seleção, para poder jogar sábado contra o Flamengo. Foi feito um contato com o técnico da seleção sub-17, que deu ok, com Sandro Graham, que é um fisiologista que era do Vasco até uma semana atrás, saiu recentemente e foi para a CBF, e com o Dudu, que é treinador do sub-15 do Vasco, que também está na CBF. Todos deram ok, tudo certinho. Falou-se com o Branco,
com Walter Feldman, com Manuel Flores, mas aí o presidente Caboclo disse não. Talvez com medo de tomar alguma pancada, a CBF não vem ganhando torneios na base e de repente desconvocar um jogador como o Tales poderia dar aí uma brecha, perdendo o Mundial em outubro no Brasil, dar um certo ar de que, liberou, por isso que perdeu. Aí fica a pergunta, será que a CBF que não liberou o Tales Magno para esse jogo, a gente pode cobrar que o Mundial no Brasil é coisa certa? Porque se depender de não liberar na certeza de ganhar um torneio, a cobrança vai ser feita. Quero ver o Brasil campeão do mundo em outubro, aqui no Mundial, em CBF. Até ontem, como nós informamos na madrugada pelo Twitter, 52 mil ingressos haviam sido vendidos. 534 seguranças privados convocados, 280 orientadores de torcida e 94 brigadistas, corpo de bombeiro, auxiliar médico, enfim, todo mundo para dar aquele auxílio, aquele apoio. Torcida mista, só em 2 pontos dentro do estádio, na arquibancada inferior, arquibancada hospitalidade e nos camarotes. Torcida separada. A torcida do Flamengo, na arquibancada superior, vai entrar pelos portões D, E, H, I e J. A do Vasco nos portões N, O, Q e R. 70 mil ingressos colocados à venda. A expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos. É bom lembrar mais uma vez quem vai apitar amanhã, Leandro Pedro Voaden, auxiliado por Kleber Gil e Jorge Bernardi, o trio do Rio Grande do Sul. Em relação à questão de grana, houve hoje uma informação de que poderia sair um dinheiro para pagar os jogadores antes do Clássico. Não foi confirmado. Mas há uma informação boa no ar, de que até semana que vem, provável antes do aniversário do Vasco, que a ação que está impetrada pela empresa Biosanear, que é uma ação que de alguma forma também impede o Vasco de pedir garantias, porque ela bloqueia os contatos de CBF, Federação e Rede Globo, que são os principais patrocinadores, aqueles que dão sempre as garantias aos clubes, no caso do Rio de Janeiro. Essa empresa estaria entrando em acordo com o Vasco. As penhoras seriam retiradas e aí estaria liberado o fluxo para o Vasco, para conseguir as verbas, inclusive do recebimento do dinheiro da TV Globo, da cota de televisão e também da captação do empréstimo que o Vasco conseguiu liberar junto ao Conselho. Então, essa situação está muito próxima. Eu hoje conversei com pessoas do jurídico, pessoas do financeiro. Há um otimismo, há pelo menos uma esperança de que a coisa possa andar. E uma boa notícia também, o Azeite Royal, que é patrocinador do Vasco desde o meio do ano, o Azeite Royal vai mudar a sua posição. Além da parte traseira da camisa, vai colocar também anúncio para o jogo de amanhã na parte do ombro. E o presidente da empresa já deixou claro que o interesse é de renovar já para o ano que vem, sabendo do esforço da diretoria do Vasco, sabendo do esforço para melhorar a situação do clube, vendo o movimento da sua direção, o Azeite Royal se motiva para poder patrocinar um clube que briga diante de tantas situações difíceis, mas não se entrega. Ótima notícia para todos nós vascaínos. Eu hoje consegui conversar com Dari Pissetti, empresário do atacante Rossi, para saber de todas essas situações que envolvem possibilidade dele sair, possibilidade dele ficar. E o Dari foi muito educado, muito cordial, nos mandou um áudio hoje pela manhã, fiz a solicitação ontem à noite e ele resolveu nos atender para explicar. Ele está indo amanhã para a Europa e resolveu falar sobre a questão que envolve o Rossi. Será que o Rossi vai receber alguma proposta até o final da semana que vem do mercado europeu? Será que realmente existe essa possibilidade, como a gente disse durante a semana? Vamos ouvir então o empresário do jogador, Dari Pissetti. Então, deixa eu te falar. O que acontece com o Rossi é o seguinte. O Rossi é um atleta muito valorizado. Não só pelo que ele fez ao longo do ano passado, no Internacional em Porto Alegre, mas especialmente pelo que ele tem feito hoje no Vasco. E claro, cara, ele é um cara que tem uma dinâmica diferenciada, não só como jogador, mas como pessoa. É um cara que se posiciona, é um cara que tem atitude dentro e fora de campo. E isso tudo chama muito a atenção dos mercados lá de fora. Se eu te disser que a gente tem alguma proposta efetiva no papel até agora, eu vou estar te mentindo, porque isso não existe. Porém, a gente acredita que até o final da próxima semana acontecerão alguns movimentos nesse sentido. Inclusive eu viajo amanhã para a Europa para visitar alguns clubes e poder acompanhar
o fechamento da janela diretamente da Europa. Mas, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, efetivamente nós não temos nada. E é sempre bom salientar que, uma vez que essa proposta chegue, ela seja oficial, o que vai sempre pesar, e na minha relação com meus atletas funciona desse jeito, o que sempre pesa é a opinião e o desejo final do atleta. Isso sempre tem que ser levado em consideração e a gente leva muito em consideração isso para que ele decida o que ele pretende fazer. E uma outra boa notícia envolvendo o Rossi, agradecendo ao Dario Pissetti por esse esclarecimento, né? Na verdade, depende do jogador. Pode pintar, mas depende muito do jogador. Nós informamos, há algumas semanas atrás, a situação do Rossi na parte de recuperação, que em função do problema que ele teve, da retirada do apêndice, o normal seriam 30 dias. Mas eu obtive ontem uma informação de que Rossi é quase um ET, porque ele já está treinando em 2 períodos a partir de hoje, fazendo treinamentos intensivos para, quem sabe, já poder sim jogar contra o São Paulo. O torcedor do Vasco tem que carregar esse cara no colo, porque a vontade que Rossi tem de jogar, de mostrar serviço e de retornar ao torcedor o muito do carinho que ele recebe é impressionante. Ouvi de pessoas do departamento médico, da área de preparação física, de fisiologia, que o Rossi quer treinar, ele quer jogar, tá babando para entrar em campo, triste por não jogar amanhã contra o Flamengo. Mas para um jogador que teve uma operação no dia 24 de julho, estamos amanhã no dia 17 de agosto, menos de um mês, já treinar em 2 períodos é realmente muita vontade. Então a notícia é muito boa. Há sim uma possibilidade de que esteja confirmado que o Rossi venha a atuar contra o São Paulo. Se jogando ou no banco, não se sabe. Certo é contra o Cruzeiro. E é bom a gente lembrar, Antônio Carlos Melo é um mago na preparação física. E se ele conseguir condicionar o atacante para o jogo, colocar como objetivo, com certeza ele vai conseguir. Vamos esperar, o Búfalo está fazendo falta. Eu quero mandar agora os abraços que a gente manda sempre para você, torcedor. Você deve estar perguntando por que eu estou com esse livro. Porque eu quero dar um recado no final desse vídeo que a gente está fazendo. Um abraço para o Luciano, da Imortal Vasco, lá do Shopping Fashion Mall. Encontrei hoje na segurança, me reconheceu, mandou um grande abraço. Ao Ricardo Miranda, aos vascaínos de Eugenópolis, em Minas Gerais, ao Renato Pereira, ao José Délio. Manda um e-mail para ver o negócio da caneca, José Délio. Ao Paulo Queiroz, lá de Porto Seguro, na Bahia. Ao Fabinho Silva. Ao Ronaldo Amâncio, lá de Santa Rita, na Paraíba. Ao Walter Pereira, do Espírito Santo. Já recebeu um abraço do Bom Dia, está recebendo um novo abraço. E ao pessoal que mandou mensagem hoje, querendo a caneca. Ao Marcos Roberto, de Brasília. Ao Antônio Rocha, da Ilha do Governador. Ao Roberto Vieira, da Barra da Tijuca. Ao Tiago Silva, de Santa Cruz. E a todo esse pessoal que enviou mensagens de WhatsApp, e-mail, falando do interesse em querer a caneca. A caneca é só mandar um e-mail para o vascaínosatenção@gmail.com, vascaínosatencão, sem cedilha e sem tio, @gmail.com, tá aí na sua tela. E você pode fazer o pedido da sua caneca, você vai receber na sua cidade, na sua casa. Deixa eu explicar isso aqui. O Vasco faz na quarta-feira que vem, Confederação Brasileira de Futebol, 121 anos. Eu hoje pensei muito se eu deveria falar o que eu vou falar, mas vem do coração. Eu acho que a gente não pode esconder o que a gente fala do coração. Acho que o Vasco já deu muito e ainda dá muito ao futebol do Brasil. Campeões do mundo, Bellini, Vavá, Brito, Ricardo Rocha e outros mais. Títulos internacionais, reconhecimento internacional para o futebol do Brasil. O que a CBF fez essa semana com o Vasco em relação a um menino, tá certo que é um menino, 17 anos. Será que o Vasco precisa tanto? O Vasco já precisou de muitos meninos que brilharam no futebol mundial e o Tales vai ser outro. Mas será que precisaria disso tudo? Tratar o Vasco com tanto desdém? E a gente faz algumas perguntas. Por que Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e longe de choro, ninguém aqui chora, vascaíno não chora. Por que o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, convocado às 10 da manhã, à 1 da tarde já tinha um ofício liberando um jogador que no dia 1º deveria estar nos Estados Unidos atuando? Por quê? Por que ele não se apresenta como todo mundo nos Estados Unidos, em CBF, em Sr. Tite? Por que o Grêmio solicita a não convocação do Everton Cebolinha, que ficou suspenso, poderia jogar, mas não, ele pode jogar a final, pode.
Tem um Atlético do Paraná na frente ainda, CBF. E ele não é convocado. Por que o Arthur Cabral, que é um jogador que o Vasco demonstra interesse, um jogador que é o 5º reserva do Palmeiras, de repente é convocado para a seleção brasileira olímpica? Será que é porque o Vasco valorizou o jogador? Será que o Vasco fez papel de bobo em querer um jogador que estava no ostracismo, que jogou pouquíssimo esse ano no Palmeiras? Acho que a CBF merece dar uma resposta. Ela tem que dar uma resposta. Porque são 20 milhões de torcedores do Vasco espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A CBF não podia fazer com um clube que faz 121 anos o que ela fez essa semana. Mas que seja também um alerta ao presidente Alexandre Campelo, a toda a sua diretoria e a todos os vascaínos. Está na hora de dar um basta nisso. De tratarem um Vasco como um lixo, como um clube que não representa nada. Podemos estar passando por um momento muito difícil, não há dúvida. Tivemos um presidente que durante anos tornou o Vasco antipático. É verdade também. Mas a instituição, a marca Vasco, já deu muito ao futebol do Brasil. A CBF só existe porque existem clubes como o Clube de Regatas Vasco da Gama. Respeite mais o Vasco, CBF. A torcida do Vasco merece e merece muito. Pelo menos mande um bilhete, uma mensagem no dia do aniversário do Vasco. É quarta-feira que vem. Talvez vocês nem saibam disso. Ok, turma? Curta as nossas redes sociais e a gente pode informar a qualquer momento. Vai que a CBF liberou o Thales. Sei lá, algum maluco resolveu atender um pedido do Vasco. Até esse momento que a gente gravava o vídeo, nada aconteceu. Eu, particularmente, não acredito. Tchau, turma!